Gente, boa noite. Eu sou o Marquito mesmo, porque o meu nome é José Marcos. Mas nem a minha mãe lembra disso. Então, é Marquito porque é Marquito e não me peça explicações. Deus abençoe, já estou vendo que você está muito bem vestido. Fique em pé para que possa receber um aplauso. Vira para o pessoal. Aplauso. Aplauso. É nóis, mano. É nóis. Deixa eu só ver se ele não roubou a minha carteira. Pera aí. Não, é nóis. É Corinthians mesmo aqui. Que é nóis. Tamo junto. É um prazer estar aqui mesmo. Muito obrigado pelo convite. Eu vim acompanhado da minha esposa Débora, que eu não faço ideia de onde está. Ali. Oi, amor. Tudo bem? É que ela falou que se eu não desse um tchau para ela, eu ia ter que arranjar um outro quarto. Oi. Eu queria também fazer uma pergunta. Cadê a Beatriz de Guarulhos? Beatriz de Guarulhos, eu acho que ela é da equipe. Tá aí? Aqui? Aqui. Eu cheguei hoje um pouco mais cedo para jantar, eu falei, eu tenho que pregar hoje, posso jantar mais cedo? E a Beatriz, que vai continuar em pé, estava ali na entrada e falou, não. Muito obrigado, Beatriz, continua em pé. Beatriz, uma pergunta rápida. Você namora, noiva? Não namora, está solteira? Atenção, irmãos, cuidado. Fica a dica, hein? Eu quero falar sobre vida missional. Eu, de uma certa forma, acho estranho falar sobre vida missional, porque deveria ser algo tão batido, tão falado, tão vivido, que ao você se deparar com esse assunto, você pudesse pensar o seguinte, eu não quero ouvir de novo falar sobre algo que eu cresci ouvindo. Mas provavelmente, se nós que temos a mesma idade, estamos aí por volta dos 30 anos, nós crescemos talvez numa cultura evangélica que não construiu muito bem alguns termos e algumas posturas. E o termo missional, envolver-se na missão de Deus, provavelmente é um deles. Quer ver só? Quem aqui cresceu na igreja, escola dominical, EBF, toda aquela coisa? A maioria de nós. Então vocês devem conhecer um cântico que eu gostaria que você cantasse comigo, se você conhece, tá? Eu não sei se você conhece, que a gente cantava quando era bem pequeno. Chama-se Posso Ser um Missionáriozinho. Conhecem essa? É um clássico da música cristã para crianças do Brasil. Fica mais ou menos assim, vamos lá. Foi uma péssima ideia querer puxar alguma coisa depois dos irmãos, mas assim... Sou ser um missionáriozinho, salala de Cristo... Houve uma confusão aí já. Dá-me força. O começo diz, posso ser um missionáriozinho, falar de Cristo ao companheirinho. Esse é um problema. Porque se Spurgeon está correto, e eu acho que está, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Então eu não posso ser um missionáriozinho. Cristãos, essencialmente, são missionários. O que diferencia é onde nós somos chamados para fazer missão. A maioria dos cristãos são chamados a fazer missão na sua própria cidade, no lugar que trabalham, na escola que estudam, na família em que nasceram. E alguns são chamados a fazer missões transculturais. Então é complicado cantar posso ser um missionáriozinho porque isso está condicionando a missão de Deus ao que eu quero ou não quero, vou ou não vou fazer. E não deveria ser assim. Eu sou missionário, você é missionário.
Por isso, quando nós vamos falar sobre reafirmar Cristo na vida missional, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que ser missional tem a ver com uma postura intencional e uma postura naturalmente intencional em que cristãos vivem o evangelho na cidade, numa constante tensão com a própria natureza e com a cultura. Vou repetir. Para mim, ser missional tem a ver com uma postura naturalmente intencional em que cristãos, cada um de nós, vivemos o evangelho na cidade, numa constante tensão com a nossa própria natureza e com a cultura em que nós estamos inseridos. Por que eu digo que há uma tensão primeiramente com a nossa natureza? Porque ser missional significa fazer tudo tendo como intenção a propagação do evangelho e a glória de Deus. E deixa eu dizer um segredo para você, eu sei que não é o seu caso, mas é o meu caso. Eu não gosto de ficar dividindo a minha glória com Jesus. Eu não gosto. Eu gosto que as pessoas me vejam. Eu gosto que as pessoas reparem no que eu faço de bom. Eu gosto que as pessoas reconheçam os meus dons e os meus talentos. E a Bíblia vai dizendo que eu tenho que fazer as coisas para Jesus, para brilhar, como nós cantamos aqui um cântico, acho que foi ontem, Brilha Jesus. Eu não gosto disso. Isso é complicado, porque tira o holofote de mim, e nós gostamos de holofote. Nós gostamos das coisas do nosso jeito. Nós gostamos das coisas que vão dar fama para a gente. Nós gostamos das coisas que vão nos colocar em evidência. E aí vem a Bíblia dizendo que a gente tem que fazer tudo para Jesus, tudo para Jesus, tudo para Jesus. Quem Jesus pensa que é para querer isso? Para tirar pessoas lindas, maravilhosas como nós do foco, para colocar Jesus no foco. É por isso, inclusive, que nós vivemos numa época em que muitas vezes, quando você vai ouvir uma pregação, você ouve coisas do tipo: busque a força que está dentro de você, busque a energia que está dentro de você, passos que você tem que tomar para a vitória. Tudo, claro, colocando o ser humano como centro da história, porque é disso que a gente gosta. A gente tem dificuldade em colocar intencionalmente em nossa vida as coisas no seu devido lugar, porque nós sabemos que vamos ter que descer do pedestal para que Jesus esteja no seu devido lugar, e a gente não gosta disso. Essa não é a nossa natureza, a gente tem que brigar contra isso. E eu estou dizendo isso lembrando de um texto que já foi falado aqui, desde o começo dessa conferência, que é o texto lá de Gênesis. Lá em Gênesis 1, você tem Deus criando as coisas de uma maneira perfeita. Tudo é muito perfeito em Gênesis. Inclusive, em Gênesis 1, se você faz uma leitura cuidadosa, 7 vezes aparece Deus dizendo: é bom. Deus cria todas as coisas e viu Deus que era bom. Deus cria, termina mais um dia e viu Deus que era bom, que era bom. 7 vezes você tem lá em Gênesis 1 escrito: tudo é muito bom. E um texto que o reverendo Nicodemos leu hoje de manhã, lá em Gênesis 1, versículo 27, diz assim: criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O cerne da criação tem a ver com sermos criados à imagem de Deus, para termos um estilo de vida tal que reflita quem Deus é. Somos criados à imagem de Deus para refletir quem Deus é. Não somos e não fomos criados para refletir a nós mesmos, mas para sermos reflexo da glória de Deus, para que toda a glória seja dada a Deus, para que todo o louvor seja dirigido a quem tem direito, que é Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é interessante porque você continua lendo Gênesis, e depois de ler 7 vezes em Gênesis 1, que Deus tinha criado tudo muito bom, você chega lá, e você pode acompanhar na sua Bíblia, se você tem a sua Bíblia aí, lá Gênesis 2, versículo 18. Sabe quando você está assistindo um filme, e de repente uma música meio tensa começa a tocar no fundo, e você já sabe:
Alguma coisa estranha vai acontecer. Você já se prepara para o susto inevitável. Vai acontecer alguma coisa que vai mudar a história. Quando eu vou lendo Gênesis, chega em Gênesis 2, versículo 18, eu sinto como uma música estranha, porque há um relato diferente do que nós estamos acostumados até agora. Porque Deus afirmou em Gênesis 1, 7 vezes, é tudo muito bom. Chega Gênesis 2, versículo 18, o que está escrito aí? Deus disse, não é bom. Isso é muito estranho, porque imagina você estar lá do lado de Deus, e aí Deus olha e diz, não é bom. Aí eu digo para Deus, não, é bom sim. Não, não é bom sim, está tudo perfeito. O Senhor veja ali a criação, que coisa maravilhosa. Está tudo perfeito, o ser humano tem relação com o Senhor. O Senhor deu a ele o mandato de cuidar de todas as coisas, refletir o governo do Senhor, cuidando da natureza, refletindo quem o Senhor é. Mas Deus diz, não é bom, porque ainda falta alguma coisa. Deus sempre existiu em comunidade na Trindade. Faltava ao ser humano relacionar-se com um igual, expressando inclusive um Deus comunitário. Por isso Deus resolve fazer o quê? Uma mulher. Algumas se desviaram no caminho. Eu não quero citar nomes aqui para não constranger ninguém. Mas eu sinto que está ali. Está ali, eu sinto que está ali. Atenção, homens. Beatriz de Guarulhos. De repente alguém adicionou no Facebook. Você viu lá, Beatriz Guarulhos? Não aceita e denuncia. Já denuncia já. Bom, já chega, Beatriz, já está bom. Eu estava com muita fome. Aí Deus cria a mulher, e é fantástica a forma que Deus criou a mulher, porque você vai lendo o texto, olha que fantástico. Versículo 21, de Gênesis 2. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Quem aqui é casado? Casados? Mulheres casadas primeiro. Mulheres casadas com a mão levantada. Irmãs, quem deu sono pesado para o homem foi Deus. Parem de lutar contra isso. Parem. Irmãos, libertem-se. Foi Deus que deu isso para a gente de uma tal forma que você pode arrancar uma costela do homem, ele não acorda. Ele não acorda. Ele está lá tranquilo. Já imaginaram? Porque a Bíblia diz o seguinte. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Por quê? Porque o homem solitário não consegue refletir quem Deus é. A preocupação maior não é apenas com a solidão do homem. A preocupação é com a glória de Deus e com refletir quem Deus é. Sozinho, ele não conseguiria refletir quem Deus é. Esse é o grande problema. Porque, claro, a nossa leitura egocêntrica faz com que a gente leia o texto e pense que Deus fez tudo isso pensando apenas em nós. Não! Deus fez isso pensando na glória dele. E como é que nós iríamos viver para refletir a glória dele? E é claro que refletindo a glória de Deus, seríamos plenamente satisfeitos. Aí Deus traz todos os animais, e Adão vai dando nome aos animais, e a Bíblia diz que ele notou que estava só. Deus gerou o quê? Demanda. Aí o homem vai dormir meio depressivo, triste, sono profundo. A hora que ele acorda, ele olha para o lado, ele vê o quê? A mulher. Deus sabe fazer as coisas. Já imaginou a felicidade de Adão? Maravilhosa. Tanto que ele olha para o lado, ele fala, opa! E Deus é bondoso, porque veja como as coisas que Deus criou são boas. E a gente banaliza as coisas boas que Deus criou. Logo depois que Deus criou, essa afirmação está lá em Gênesis 1, 28. Deus cria a mulher e diz, sejam férteis e multipliquem-se.
Imagine Adão, gente, nessa hora. Adão nessa hora já vibrou, já fez um poropopó com a torcida do Corinthians. Foi uma festa, uma festa. Tudo para refletir um Deus gracioso. Porém, Deus disse, há uma árvore no jardim. E vamos fazer aquele momento de professor chato. A árvore chamava a árvore do conhecimento do bem e do mal. O ser humano até então conhecia o quê? O bem. E o nome da árvore era a árvore do conhecimento do bem e do... Se o ser humano só conhece o bem, e Deus diz que há a árvore do conhecimento do bem e do... Tem professor que assim, às vezes a aula dura 3 horas, uma aula de 50 minutos dura 3 horas. A única coisa que o ser humano poderia ganhar comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal seria o quê? O próprio nome da árvore já dá dica do que poderia acontecer. Deus foi gracioso até no nome que ele deu para a árvore. Olha, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma dela. Por quê? No dia em que dela você comer, você vai morrer. É a forma de romper esse laço que nós temos. Você vai se desconectar. O problema não está na árvore, o problema não está no fruto. O problema está no desejo de romper com Deus, de desconectar-se de Deus. A serpente em Gênesis 3, sabendo disso, diz algo interessante para o ser humano. Porque aconteceu mais ou menos assim. Não é assim que está no texto, mas... Aquele caminho era um caminho do mercado. Então, Eva sempre dizia para Adão, Adão, vai lá comprar farinha, você vai comprar farinha, sal, todas aquelas coisas que o homem não gosta de comprar, você vai comprar amaciante, detergente, não passa no setor de carne. E aí Adão toda vez ia lá, e várias vezes que Adão passava por ali, a serpente dizia, bom dia, Adão. E o que Adão dizia? Nada, porque homem sabe que cobra não fala. Teve um dia que Adão estava meio doente. Aí Eva falou, então vou eu. Aí Eva estava passando por lá, a cobra disse, bom dia, Eva. Eva falou assim, bom dia? Bom dia, você não sabe o que me aconteceu, amiga. Deixa eu te contar um babado aqui. Começaram a conversar, conversa vai, conversa vem. O assunto da árvore entra em pauta, eles conversam sobre a árvore. A serpente diz, o que Deus falou que você não pode comer nada aqui do jardim? Aí então chega lá em Gênesis 3, versículo 4, quando Eva diz, não, a gente não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus disse que quando a gente comesse dessa árvore, a gente morreria. O versículo 4 de Gênesis 3 diz assim, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. A proposta da serpente é, sabe por que Deus não quer que vocês comam? Porque Ele não quer rivais. Ele é um Deus que só Ele quer ser Deus. Se você comer, sabe o que vai acontecer? Você vai ser como Deus. E é muito interessante ser como Deus. Porque se eu sou como Deus, automaticamente eu não sou mais dependente dEle. Independência. É o sonho que todos nós temos. Não depender de ninguém. Não precisar de ninguém. Já imaginou que mundo fantástico em que eu não preciso mais, inclusive, recorrer a coisas como oração? Eu posso fazer as coisas acontecerem. Já imaginaram que fantástico viver assim? Viver sem a dependência de um Deus que quer ser Deus só porque é o Criador de todas as coisas, só porque é o soberano sobre todas as coisas? Isso não nos parece palatável. Então, desde Gênesis 3, nós ouvimos a voz da serpente dizer aos nossos ouvidos, sejam como deuses, sejam como deuses, sejam como deuses, busquem os seus interesses. Veja como isso seduz Eva, porque a Bíblia diz no versículo 6,
Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, paladar de quem? Dela. Era atraente aos olhos de quem? Dela. E além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Independência. Eu busco as coisas que me satisfazem. Principalmente as coisas que eu penso que ao me satisfazer vão me tornar independente. Quer ver como isso se reflete até hoje? Você está lá no Facebook, aí imagine que no Facebook você tá rolando, está lá na sua timeline, e aí você vê lá algo mais ou menos assim, concurso público com salários de até R$ 500. O que você faz? Nada. Você não é tonto? Você acha que eu vou clicar num negócio que está lá escrito concurso público com salário de R$ 500? Você acha que eu vou me prestar a me inscrever, a estudar para um concurso público que se eu tiver sucesso, eu vou receber R$ 500? Aí talvez você continua correndo ali a sua timeline e você vê lá, concurso público com salários de R$ 10.000. O que você faz? Dá uma clicada para ver o que é o negócio. Porque daí, você clicou. Qual é a coisa seguinte que você vai ver? Você já viu o salário. Agora você vai ver o quê? Agora eu vou ver função. Para que é isso daqui? Então eu vou ver, talvez pela ordem de importância. Salário, função, o que mais? Onde, é importante onde, porque vai mandar a gente, sei lá, para onde? A irmã tem algo contra, assim, o Amapá, alguma... Alguém de Amapá aqui? Amapá? Acre? Não? Amapá, não tem ninguém? Tem certeza? Essa gravação depois vai rodar por aí? Vai? Então vamos mudar a piada. Porque vai chegar no Amapá. No Acre não. Aí manda você lá para o Acre. Não, brincadeira. Aí você fala, não vou. Mas vai mandar, sei lá, você para um centro cultural, gastronômico do mundo, Piracicaba. Aí você fala, não, aí já vou. Aí eu vou para Piracicaba, eu vou. Ué, como é que eu não vou? Vou morar bem, vou viver bem. Qual é a última coisa que talvez você pense depois de salário, cargo, função, onde, como, porquê? Sabe o que é a última coisa que eu vou pensar? É o que Cristo quer. Porque sabe de uma coisa? Estou pouco ligando para o que Ele quer. Eu quero um bom salário, com uma boa função, com uma boa carga horária, num bom local. Eu não quero saber o que Cristo quer de mim. Não importa se não é a função que vai glorificar a Deus. Eu não quero a função que vai glorificar a Deus. Eu quero o que vai encher meu bolso, vai satisfazer o meu ego, vai me dar a noção de que eu sou alguém importante, de que eu consegui algo na vida. E não importa se eu consegui algo na vida, tendo que deixar de lado, inclusive, todos os meus princípios cristãos. Porque eu ainda estou ouvindo a voz da serpente que diz, sereis como deuses, sereis como deuses, sereis como deuses. Entende como isso atravanca a nossa vida missional? Porque aí nós chegamos num congresso como esse, que vai falar, entre outras coisas, sobre vida missional, que é intencionalmente fazer tudo para que Cristo seja conhecido. Isso vai de encontro à cultura em que nós estamos inseridos, porque nós não somos criados para isso. Uma grande parte de nós, mesmo em famílias cristãs, quando chega para os familiares para dizer, por exemplo, que quer ir para um seminário, gera crises absurdas na própria família. Meu filho, eu não criei você para essa desgraça. É capaz que o pai chegue para a mãe e fale, onde é que a gente errou com esse menino?
vai virar pastor. A gente vai chegar no Natal na família, vai morrer de vergonha. Já imaginou eu conversando com os amigos nos negócios, dizer que eu tenho um filho pastor, isso não dá status. Esse moleque vai jogar a vida no lixo. Se você disser então que quer ser missionário em algum outro lugar, você está perdido. Vão internar você para tentar se mudar de ideia, vão entrar muito de choque nesse moleque. Porque, claro, nós somos ensinados numa cultura, por exemplo, que a gente tem que estudar. E por que você tem que estudar bastante? Para ser alguém na vida. A tecla SAP de tudo isso qual é? Ganhar dinheiro, meu filho. Porque, claro, aquela serpente que diz sereis como deuses, também é aquela que diz toda manhã, sirvam a Mamon. Para que você, ao colocar a cabeça no travesseiro à noite, depois de ter passado o dia servindo a Mamon, dizer para você, seu imprestável, seu lixo. E no outro dia, quando você acordar, falar para você, sirva a Mamon, que Mamon tem satisfação para oferecer para o seu coração. E à noite vai dizer, você é um lixo, você não presta. E a vida missional vai de encontro com essa coisa toda. Esse é o primeiro ponto de tensão que nós precisamos resolver para começar a falar sobre vida missional. A vida missional só existe a partir do momento em que nós olhamos para Deus, reconhecemos quem nós somos, entendemos as nossas motivações, e aí chega o ponto importante, não dá para fazer vida em missão para Deus sem conversão diária. E por que conversão diária? Porque todos os dias nós vamos ser tentados a ser como deuses. E todos os dias nós somos chamados a olhar para Deus e dizer, Deus, nós reconhecemos a tua soberania. Nós reconhecemos que é o Senhor que manda. E eu quero reduzir a minha vida a nada diante do Senhor, de uma tal forma como Paulo, de uma maneira fantástica, escreve lá em Gálatas 2, versículo 20. Se você tem aí a Bíblia, abra nesse texto, porque esse texto é fundamental para entendermos que podemos e devemos vencer a tensão de querer fazer as coisas apenas para nós mesmos, o que atravanca a vida missional, porque missional significa viver para a propagação do Evangelho, para a glória de Jesus. Gálatas 2, versículo 20, um texto conhecido, porém pouquíssimo praticado, diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E tem mais. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém. Fui crucificado com Cristo. De uma tal forma que agora eu não vivo mais. Cristo vive em mim. O que significa dizer que os meus desejos só importam à luz da vontade de Deus. O que significa dizer que o meu prazer só tem sentido a partir do que Deus quer para a minha vida. O que significa dizer que eu quero viver de maneira missional, intencional, pregando o Evangelho, a partir do reconhecimento de que eu preciso me converter dessa profunda tentação que vem desde lá de Gênesis 3, de romper com Deus, de desconectar de Deus e viver por minha conta e risco. É por isso que um outro texto, também fantástico, do apóstolo Paulo, em 2 aos Coríntios, vou pedir para você ir para lá também, 2 aos Coríntios, capítulo 2. Abra lá a sua Bíblia, por favor, 2 aos Coríntios, capítulo 2. Versículo 14. Um pequeno texto em que Paulo diz o seguinte: mas graças a Deus, 2 aos Coríntios 2,14, a partir do 14. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio, exala em todo lugar o quê? A fragrância. A fragrância de quem? Do conhecimento dele. Eu não gosto daquelas coisas de olhar para o irmão que está ao lado e falar algumas coisas. Eu não gosto disso. Você também não gosta? Eu também não gosto. Mas hoje a gente vai falar, porque a gente vai falar uma coisa que a gente vai acertar. Porque diz aqui que nós somos chamados a exalar
a fragrância do seu conhecimento. E veja o versículo 15. Porque para Deus, e isso é importante, para Ele. Então, se isso é para Deus, para nós tem que ser levado a uma categoria de importância fundamental. Porque para Deus, somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo, dentro e fora da igreja, no meio eclesiástico e fora do meio eclesiástico. Nós somos o quê? O aroma de Cristo. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você, é importantíssimo exalar o aroma de Cristo numa vida missional, porque quando nós exalamos o que nós podemos exalar, nós exalamos fedor. Você fede, Jesus tem aroma. Então por isso você vai olhar para a pessoa que está ao seu lado e falar assim, você fede. Você fede. Pode falar à vontade, porque talvez seja até aquela dica que você estava querendo dar. A pessoa está aí com uma asa, sabe como é que é? Pode falar que fede mesmo. Aí algumas irmãs até vão aproveitar falando, tá vendo, amor? Viu? Até ele está falando. Olha aí, veja como... Aí a gente vai para uma vida missional e fica nessa vida missional reafirmando a nós mesmos. Porque, claro, como nós temos dificuldades em viver para a glória de Deus, é claro que nós temos dificuldade em reafirmar Cristo. A primeira coisa que nós precisamos, então, é partir de uma conversão pessoal à vida de Cristo em nossa vida. Uma vida missional inexiste. Não é possível num coração que não seja totalmente convertido ao senhorio de Cristo. E às vezes, quando nós falamos sobre vida missional, eu tenho muito temor que algumas igrejas vendem vida missional como um pacote pronto. Olha, você faz assim, 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 desse jeito, desse jeito, desse jeito, e as coisas vão funcionar. Mas geralmente não funcionam. Porque, inclusive, como nós temos dificuldades de submeter a nossa vida a Cristo, nós não temos uma espiritualidade que flui naturalmente. Porque numa vida missional, o que acontece em público deve ser reflexo do que acontece no privado. Assim só vai florescer a missionalidade nas ruas e na cidade a partir daquilo que você é no quarto da sua casa. Só vai florescer missionalidade e vida para a glória de Deus no seu bairro, na sua escola, no seu trabalho, em qualquer lugar que Deus mandar você, a partir daquilo que você é no seu quarto, no seu banheiro, na cozinha da sua casa. Ou então nós aqui estaremos apenas fazendo um projeto de missão que não tem a ver com a verdade do coração, e a Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Pode ser que as pessoas não descubram, mas Deus sabe. E uma espiritualidade sadia e missional não está preocupada a princípio com o que as pessoas veem, mas com o que Deus sabe. Porque nós sabemos que quando Deus sabe que a nossa vida está devota a Ele, isso naturalmente aparece para outros. E eu tenho muito medo das pessoas que precisam ficar falando que são alguma coisa. Porque geralmente quem precisa falar que é alguma coisa, não é. Ou tem sérias dúvidas a respeito. É por isso que eu acho estranho. Às vezes você chega para comprar alguma coisa, você vai fazer uma ficha, aí a pessoa chega para mim e fala assim, nome, José Marcos. Data de nascimento, 3/3/78, sexo. Eu fico constrangido. Dá vontade de falar, o que você acha? Põe qualquer coisa aí. Então em 2016 mesmo. Faz um X aí. Vai, vou até fechar o olho, fazer um X. Que cair, caiu. Quem precisa ficar afirmando publicamente que é, provavelmente não é. E faz isso como uma autoafirmação, pela profunda consciência que tem, que quando está sozinho no quarto, o bicho pega. E está muito mais ouvindo a voz da serpente dizendo, seja como Deus, seja como Deus. Reafirmar Cristo na vida missional parte de um acerto de contas com a história do Evangelho. Quando o tema me foi passado, eu sinceramente pensei em muitas coisas que a gente poderia dizer.
Mas talvez ao falar sobre muitas coisas, nós não teríamos tempo para falar sobre o principal e o fundamental. Meu irmão, minha irmã, você precisa pegar todos os seus desejos e colocá-los aos pés da cruz. Nós estamos aqui, a maioria de nós jovens. Nós temos uma vida inteira pela frente, caso alguma coisa não saia dos trilhos. Então quero convidar você para reafirmar Cristo na sua vida missional, a trabalhar não aonde você quer, mas aonde Cristo vai ser glorificado através da sua vida. Isso tem a ver, inclusive, com descobrir dons e talentos. No mundo corporativo fala-se muito sobre aptidões que você tem, testes que você pode fazer. Mas a pergunta que talvez precise ser feita para nós cristãos é: que dons deu para você? Que dons Deus deu para você? Ainda mais se partimos do pressuposto que a grande maioria da igreja não faz ideia de qual é o seu dom. Porque o problema de descobrir qual é o meu dom é que aquilo me deixa mal com Deus. Porque se agora eu sei qual é o meu dom, eu já sei o que Deus quer de mim. E eu não quero fazer o que Deus quer de mim, eu quero fazer o que eu quero. Então trabalhe pensando em que trabalho vai glorificar a Cristo. E como nós ouvimos hoje de manhã, isso tem a ver com o chamado que Deus vai fazer para a sua vida. Porque o importante não é ser um bom engenheiro apenas, é ser um engenheiro cristão. E como nós ouvimos hoje de manhã, o engenheiro cristão será um bom engenheiro. Não porque ele é bom no que faz, mas porque ele faz o que Cristo colocou para fazer. E isso é missional. E através de tudo que eu faço, a minha maior expectativa vai ser fazer Cristo conhecido. Então nunca abra mão do Evangelho. Nunca. Em todas as áreas da sua vida. E nunca prescinda da comunidade de fé. Estou dizendo isso porque, como eu pastoreio muitos jovens, há uma tendência perigosíssima entre os jovens de viver a vida missional fora da igreja e deslocado da igreja. Claro, a vida missional precisa ser feita na cidade, precisa ser feita nas universidades. Mas a vida missional feita na cidade e nas universidades não prescinde da comunidade de fé, onde nós nos alimentamos, onde nós somos confrontados, onde nós somos tratados e onde Deus nos coloca para, como irmãos e irmãs, gerarmos vida na vida de outras pessoas e uma comunidade que floresce também para a glória de Deus. Não acredite nessa história de vida missional longe daqueles que são chamados como igreja. Às vezes eu vejo gente dizendo: eu sei disso, mas a instituição é ruim. Claro, a gente faz parte dela. Mas a instituição está cheia de hipócrita. Então, a gente já está acostumado, pode vir. A gente já está acostumado. Mais um não faz diferença. E por que eu me submeto a uma comunidade de fé? Por um motivo: Cristo é o cabeça dela. E se Cristo é o cabeça dela, eu quero me submeter. Porque é para Ele que eu vivo. Uma vida missional só evidencia Cristo a partir desses pressupostos. Não ouça mais a voz da serpente que nesse exato momento está dizendo para você: não, seja como Deus. Não ouça o que a palavra diz, não faz isso. Mas nós somos chamados para ouvir o chamado doce e suave, para não vivermos mais para nós mesmos, para entendermos que fomos crucificados com Cristo e já não somos mais nós que vivemos. Nós vivemos a vida que Deus dá para nós, a vida de Cristo em nós. Assim já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. E a fé que agora vivo, e a vida que agora vivo, eu vivo pela fé
no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nós precisamos, por uma vida missional que evidencie Cristo, de conversão. O que significa dizer que a REC tem que ser conhecida como um evento que tem como centro fazer Cristo conhecido. E depois unir jovens. Porque onde Cristo é verdadeiramente conhecido, homens, mulheres, jovens, se unem numa festa que nunca vai ter fim. Que nunca vai ter fim. Porque como eu sempre digo quando eu encontro pessoas, e aqui tem gente de tudo quanto é lugar. Já encontrei gente de Manaus, Brasília, Belo Horizonte, Anápolis, Guarulhos. Um pessoalzinho, Guarulhos. Eu não sei o que vai acontecer, de repente pode ser a última vez que a gente se veja. Vai que, né? Mas numa vida que tem Cristo como centro, o que a gente pode dizer é o seguinte, gente, pode ser que você morra amanhã, pode ser que eu morra amanhã, vai que eu estou voltando para Piracicaba. Aí vão ficar todo mundo falando, nossa, quem que vai segurar o caixão, porque é gordo daquele jeito? É complicado. No reino de Deus, para a glória de Deus, o que a gente pode fazer, vivendo para Cristo, é o seguinte, morrer é lucro. Quem chegar primeiro, acende a churrasqueira lá no céu e espera o pessoal com picanha. Porque no céu... Tem vegetariano aqui? Vegetariano? Temos um vegetariano ali. A irmã também. É alguma promessa ou assim foi... Não. Alergia. Não, aí tudo bem. Vamos orar, né? Para Deus curar essa alergia aí. Orar para Deus sarar isso aí. Terrível. Aí a gente pode falar assim, que conversa chata, conversa sobre morte numa conferência de jovens. Ou a morte para nós deixou de ser lucro? Porque o mundo está bom. O mundo é bom, Sebastião. A morte continua sendo lucro. O encontro com Cristo continua sendo o principal anseio. E a gente não vai conseguir evidenciá-lo em nossa vida missional, porque ser missional não é um pacote, se isso não reverberar do nosso coração. Então eu quero pedir que você feche seus olhos nesse momento e ore por sua vida. Você não vai orar por mais ninguém nesse momento. Você vai orar pela sua vida. E você vai dizer, Deus, eu preciso de conversão. Porque eu quero ser missional. Mas eu não quero ser missional porque ser missional é cool, é in, está na moda. Eu não quero ser missional porque a palavra missionalidade está em voga. Eu não quero ficar por fora do que está em voga. Eu quero ser um jovem descolado, então eu quero ser missional. Não, eu quero ser missional porque eu amo o Senhor. Eu quero ser missional para a glória de Jesus. Eu quero convidar você a pedir isso nesse momento. Deus, a nossa oração nessa noite, nesse lugar, é que o Senhor converta o nosso coração. A cada dia, todos os dias, em direção ao senhorio de Cristo. Para que como jovens, paremos de dar ouvidos à serpente usando a nossa cultura
para dizer que devemos ser o centro, para reconhecer o que sempre foi, que Cristo é o centro de tudo, de toda a história e consequentemente da nossa vida. E que assim a nossa vida missional flua naturalmente. Pessoas tendo Cristo como Senhor, naturalmente exalando o bom aroma, o bom perfume de Cristo, aonde quer que o Senhor nos enviar. Senhor, nós reconhecemos que temos muito medo disso, porque nós sabemos que para fazer isso temos que abrir mão de muitas coisas, a maioria delas pecaminosas que nós gostamos. Por isso pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, confiados no Teu amor e na Tua graça. Pedimos que o Senhor trate do nosso coração, mas de uma forma carinhosa, como o Senhor sabe fazer, moldando-nos a cada dia à imagem do Teu glorioso Filho. No nome de quem nós oramos. Amém. Valeu, pessoal, pela atenção. Muito obrigado. Beatriz, perdão. Valeu.